Seja muito bem-vinda a mais um Podfly. Eu sou Raquel Almeida e hoje nós vamos falar como encontrarmos ou como sermos plenamente mais em Cristo Jesus. E eu estou com uma convidada mais do que especial que o Senhor nos apresentou, né? Podemos dizer assim. Ela chama Leila Peterson. Isso, e eu também tenho Almeida do meu esposo. Ai, é verdade. É Leila Peterson Almeida, nós somos aparentadas! É verdade, o nosso primeiro contato, você mencionou verdade. isso. Eu vi o Almeida e falei assim, gente, deve ser uma parente distante, mas deve ser um membro familiar, que legal. Vamos descobrir isso aí. Vamos Seja bem-vinda, Leila. Eu tô assim, numa expectativa santa para ouvir a sua história, o que aconteceu com você, como nasceu plenamente mais. Que maravilhoso, né? Hoje eu acho que a mulher, ela tá em busca disso, né? Eu falo mais a mulher porque às vezes a mulher, ela tem esse desafio de se encontrar, o autoconhecimento. Sim. A gente tem medo, né? Na realidade, de descobrir realmente quem somos ou às vezes meio que atrapalha ali essa descoberta, ou vai para um lado demais ou vai para outro lado. Uau. E aí nós queríamos ouvir. Primeiro eu quero saber um pouquinho quem é a Leila, da onde que a Leila veio do Brasil, quanto tempo que a Leila está aqui. Gente, primeiramente, muito obrigada a Raquel por me receber aqui no Podfly. Eu me sinto honrada, privilegiada. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Se levantar uma voz, uma comunicadora nata, né, gente? Uma comunicadora nata, a gente estava conversando aqui. Não, ela é, assim, uma mulher maravilhosa, gente, assim, pessoalmente, então, misericórdia, sensacional. Generosa ela. É, sim, maravilhosa e super educada e delicada, né? E cheio de me elogiando dessa forma. Não, mas é verdade. Não, e ela é jornalista. Gente, jornalista. Repórter, né? Mas, amiga, né? Gente, mas é da comunicação. E você tem essa teia de comunicar, de trazer uma mensagem pro público que burn no seu coração. Isso é bacana. Verdade. E não é fácil estar aqui, gente. Assim, é uma performance aqui atrás, né, Raquel? E você tá aqui trazendo conteúdo pessoal. Então, muito obrigada por pensar em mim, por me convidar. Obrigada a vocês aqui do Podfly, que estão agora tendo esse tempinho para nos ouvir e a gente navegar um pouquinho mais sobre essa vida em plenitude. O que é uma vida em plenitude? O que é esse equilíbrio de vida que tanto se fala, né? Tá se falando tanto essa palavra, mas no dia a dia, o que significa isso? Como é viver essa vida em plenitude? Será que é uma vida em perfeição, Raquel? Ou que leva a pessoa a achar, né, essa plenitude. Exatamente. Ou esse equilíbrio, igual você gosta de falar, entre os pratinhos. Os pratinhos, né? Eu amo falar sobre os pratinhos da vida. Porque essa é a nossa vida. Nós temos várias funções, né? Você não é apenas uma cozinheira, digamos, né? Uma pessoa do escritório. Você não é apenas mãe, você não é apenas esposa. São várias funções, falando aqui nesse linguajar para a mulher, que nós ocupamos. A gente organiza a casa, tem filho, quem tem filho, o esposo, o trabalho secular, o problema da amiga, o encorajar a amiga, a mãe, o membro familiar, é a gente que é envolvida com o ministério de igreja, tem a igreja e são tantos pratinhos que se aí a gente precisa entender e dar uma olhada nesse estilo de vida para que a gente viva plenamente mais e não cair nas doenças da alma, das doenças do século que está acontecendo agora. É verdade, especialmente depois da pandemia, né? Eu acho que abriu mais, né, esse lag aí, todo mundo colocou atenção, né? Ou a atenção se voltou para realmente olhar para si mesma e para quem vê que realmente o que eu estou precisando. Eu estou doente, eu preciso de uma atenção. Outros para irem, né, a uma terapia ou não. Para o que eu acredito que a pandemia, eu mesma já tinha sido diagnosticada com burnout, né? E só na pandemia que eu fui entender o que era isso, que até então eu não tive. Aí eu tive uma crise horrível na pandemia. Eu falei assim, uau, o que é isso aqui? E a pandemia tem o seu... Tudo tem um lado, tem dois lados, né? Eu acho que a humanidade, assim, foi também um momento que a gente pôde olhar e ali quem já tinha alguma coisa desencadeado,
acabou desencadeando e foi um momento que a gente começou a olhar para nós. Todo mundo ficou em casa, parou, foi um momento onde que nós estreitamos os laços com quem nós amávamos, reconectamos, né, ou se não nos afastamos. Então ali foi um momento que muitas coisas vieram à tona. Tivemos que olhar para nós mesmas, né? Exatamente. Tipo, realmente ver quem somos, né? Um encontro de identidade, né, Raquel? Eu costumo dizer que a pandemia foi um momento de encontrar a nossa identidade e ali muita gente acabou se assustando, né, com seu perfil, não se reconhecendo. Eu acredito que a pandemia teve várias grandes lições para todos nós. É verdade. Eu quero te entregar o pão de queijo da Dani. Gosta de pão de queijo? Eu amo, gente. Eu sou mineira não, mas eu sou apaixonada. Quem que não gosta de pão de queijo? Menina, é verdade, né? Sendo mineiro ou não mineiro, as pessoas amam pão de queijo. Então, ela tá sendo a nossa patrocinadora aqui, Dani Pão de Queijo. Ela ela é bem requisitada. Uau. Ela faz deliveries também, que faz entregas, então ela é maravilhosa. E aí, eu amei o marketing dela. Nossa, maravilhoso. Se o pão de queijo for tão bom como o marketing, olha só, gluten free e também oil free. Olha que bacana. Essas informações são tão relevantes pra gente, né? Especialmente nós, mulheres, né? Sim, amei. Gente, que legal. Ela é maravilhosa. Que bacana, sucesso pra Dani, sucesso pra você aqui. Vamos já salvar. Aproveita com o marido, cafezinho. Que agora estamos de casa nova! Já vou inaugurar! Que legal. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Você não é mineira, então de onde que você é, Dani? Porque aqui tem bastante mineiros, né? Sim. Dani não, gente. Leila, tudo bem. É que a Dani tá em evidência aqui. Eu sou do interior de Rondônia, sou do interior do Brasil e eu costumo dizer que além de ser do interior do Brasil, né, um estado bem interiorano, que é Rondônia, não é muito conhecido, não é muito falado, eu ainda era do interior da cidade, não era da capital, e além de ser de não ser da capital, ser ainda mais do interior, eu ainda praticamente nasci na roça. Então eu venho do sítio mesmo. Então, eu amo a mata, gostosa. Eu amo o mato, eu amo galinha, eu amo árvore, eu amo essa... Eu gosto muito. É gostoso demais. É uma vida saudável. É uma vida muito saudável. Talvez quando eu vivia lá, eu acho que eu não valorizava tanto. Isso. Quando você sai, você fala assim, poxa vida, né? Então hoje quando eu vejo árvores, se contato com a natureza, as pessoas, eu gosto muito. Sentar na mesa com amigos. Fui criada com família. Tem até aquela expressão aqui nos Estados Unidos que diz... It take a village to raise a child, né? Que tipo, vamos cuidar das crianças, vamos criar as crianças perto da família, perto de amigos. É muito de Rondônia isso. Então eu amo esse lifestyle do interior. Que eu sinto muita saudade aos domingos, né? O almoço, a mesa cheia e todo mundo junto, isso é gostoso. Mas de uma pessoa, né, que veio de um interior, de uma vida bem da natureza, veio viver um burnout. E aí nasceu plenamente. Exatamente. Através dessa sua história, dessa sua experiência, foi a partir daí que tudo começou. Por aí. Gente, pra quem não me conhece, pra quem não me segue lá, posso divulgar meu canal? Claro, com certeza. Plenamente Mais, @plenamente mais. A gente também tá no YouTube, Plenamente Mais. Sim, nós falamos sobre plenitude de vida. Plenitude de vida. Realmente, hoje, falar como a Raquel, eu também amo me comunicar. E eu precisava comunicar dentro daquilo, da minha maior dor que eu já passei, que foi um burnout. E hoje eu vejo muitas pessoas passando sobre isso. Então, como que surgiu o Plenamente Mais? Através dessa história que eu cheguei nos Estados Unidos, eu por si só, eu sou agitada. Eu acho que quem é muito da comunicação tem muito disso, né? A gente quer fazer as demandas, a gente vai pegando as demandas. Então, eu me casei com um paulista, fui morar em São Paulo. E mesmo antes, eu já era lá no Brasil, eu já sempre estava envolvida com várias coisas, muitas coisas. Cheguei aqui nos Estados Unidos, né? Aí tem escola, ministério, essa vida corrida pra gente se sustentar, pra gente ganhar dinheiro, pra, né, se manter. Vim de lá, eu me lembro que na época que eu vim, o dólar tava 2,19, a gente comprou por 2,19 o dólar. E tínhamos uma remessa de dólar aqui, não foi o suficiente, vamos trabalhar e vamos trabalhar bastante.
Então eu comecei a trabalhar e um acúmulo de trabalho muito grande. E além do trabalho normal, eu estudava, e aí do estudo eu me envolvi, eu participei da igreja, comunidade cristã, e na igreja comecei a pegar mais atividades. A igreja foi me dando espaço, né, graças a Deus, e ali eu fui pegando mais coisas e trabalhando mais na igreja. Então, era uma menina que, e além disso, eu tinha business no Brasil. Então, era assim, era cuidando do business no Brasil online. Uau. Era cuidando da minha escola, porque eu estudava até as 10h15 da noite. Era cuidando do meu trabalho normal. Eu comecei a trabalhar como babysitter. E eu não era uma babysitter do tipo, deixa a criança lá. Sim. Né? Eu realmente me entregava ali com as crianças. E também trabalhei no jornal aqui. Acabei indo trabalhar numa revista aqui no New England Home. Muito grata por ter trabalhado lá. E aí, com isso, ministério. E o ministério, por amar Jesus, né? Eu comecei trabalhei com identidade, falando sobre a identidade da mulher, a identidade das meninas. E foi crescendo, e aí eu fui me entregando mais. Só que trabalhar nesse tema de identidade tem uma remessa muito grande, principalmente de meninas com depressão, mulheres com depressão. E eu fui buscando, eu fui trazendo isso pra minha vida, fui cuidando dessas mulheres, só que eu não cuidava de mim. Então eram vários pratinhos, totalmente equilibrava aqui, e meu casamento, né? Meu casamento. Hoje eu olho assim, eu agradeço a Deus pela misericórdia de Deus, que de todos esses pratinhos, meu casamento não foi afetado. E aí, nisso tudo, eu tentei engravidar, tentava engravidar, não conseguia. Ia no médico, e o médico me revirava. Não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, doutor. Eu falei assim, não, tá tudo bem o seu corpo. Aí, depois de 3 anos fazendo tratamento, ele falou pra mim assim, me fala sobre a sua rotina. Eu falei assim, como assim, doutor? A sua rotina, seu dia a dia, o que você faz? E eu fui falar pra ele. Ele falou assim, você está em burnout. Uau. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, você está em estresse crônico. Eu falei assim, doutor, o que é isso, estresse crônico? Aí ele falou assim, burnout. Assim, aí eu pensei, eu não sou estressada. E eu realmente não era. Eu sempre levei as coisas muito de boa. Não gosto de gente chata. Sabe aquelas pessoas chatas? Então, sempre, tudo que era difícil... Ainda bem que hoje eu não estou sendo chata, né, Léo? Ela é chata, Léo até olhou pra minha cara, assim. Léo. Então, assim, eu não gosto, então eu sempre levava as coisas... Tava difícil. Tem aquele versículo na Bíblia, né? Que tudo que for bom, puro, agradável, se alguma virtude, se algo bom, nisso pensais. Eu falei assim, doutor, eu posso ter muitas coisas, mas estresse eu não tenho. Ele falou assim, não, seu corpo está estressado, você não consegue engravidar por causa disso. Eu falei assim, a sua mente hoje, ela consegue ir, mas o seu corpo já não responde. Uau. Então, eu não aceitei aquilo na minha vida e continuei. Eu entendi, assim, que eu era muito corrido. E eu amava. Quero ver se você se identifica. Quando alguém falava pra mim assim, uau, como que você dá conta? Gente, eu amava isso, porque eu me sentia orgulhosa. E eu falava, uau, eu dou conta de muita coisa mesmo, sabe? A amiga tava com problema, eu tô ali por ela. Entendeu? Um parente, eu estava ali por ele. A igreja, o ministério, todas as meninas precisavam, eu estava ali. A minha casa sempre estava muito organizada. Nem eu sei como é que eu consegui organizar a casa naquela época. Então, assim, e-mails, comunicação sempre ativa. E aí, um dia, eu não acordei. Num dia, eu não reagi. Antes de eu não realmente conseguir levantar da cama, eu tive uma compulsão alimentar e eu já não sabia. O meu corpo estava tão cansado. Eu fui cuidar de um senhor que estava com câncer terminal, muito amigo, muito próximo. E eu me lembro que na madrugada para ele morrer, eu já estava cansada. Emocionalmente, eram 3 noites sem dormir, né? Olhando a pessoa morrer ali e tal. E tava eu, a filha dele, né? Uma família muito querida. E eu estava vendo ele morrer e o meu corpo 3 dias praticamente sem dormir. E o emocional desgastado. Eu me lembro que eu abri a geladeira. Tava todo mundo nessa casa, então eles tinham comprado muitas pizzas, muita comida. E aí eu abri a geladeira, eu já tava... Imagina, era uma menina
que estava sempre carregando muitas coisas nas costas, com vários pratinhos. Faz isso pra mim, faço. Pega isso pra mim, pego. Leila, você pode... Faço. Aqui, eu tinha o prazer de ajudar. Nunca falava não. Nunca falava não. E eu me sentia culpada em não falar não. Sério? Sabe você que tá em casa e tem culpa de quando alguém te chama pra fazer alguma coisa e você não quer, que você tá cansado, mas você vai. Ou quando, eu posso ir na sua casa, você não quer receber porque você tá cansado e você diz que pode. Então, toma cuidado. Então, eu era essa pessoa que era não pra todo mundo. Pleasant people, né? Agradar. Doía o meu coração se eu tivesse que desagradar alguém. Doía o meu coração se eu não pudesse fazer aquilo que a pessoa precisava. Então, eu sempre andava uma légua a mais. E eu sempre queria over-deliver. Sempre entregar com qualidade. Então, esse senhor, nesse dia, muito cansaço. Muito cansaço emocional de ele estar dormindo. E eu muito cansada fisicamente, estar acordada, toda a família ali. Então, eu me lembro que nessa noite, era madrugada, eu abri a porta da geladeira e eu vi duas coisas enormes de pasta, de macarrão, uma macarronada vermelha, outra macarronada branca, e tinham várias pizzas. Eu peguei 5 pizzas e eu tive chamado de binge. Foi minha primeira compulsão alimentar. Eu comi 5 pizzas, 2 potes de macarrão, coisa de macarrão. Eu comi 2 potes de peanut butter com colher. E sabe aquele fluff? É um branquinho. É um branquinho com fluff, um enorme, aquele de meio quilo. Né? Foram ali, eu acho que 9.000 calorias. No final eu queria, vem aquela vontade de vomitar, mas eu não queria vomitar. E aí eu comecei a chorar e me culpando, né? Porque me culpando pela morte dele, me culpando porque se eu não podia ter feito alguma coisa a mais pra ajudar, e me culpando por eu ter feito aquilo comigo. Só que aquela situação desencadeou no meu... Que aí eu fui estudar neurociência, desencadeou no meu cérebro o quê? Quando ela não dá conta do recado, eu vou pra comida. Porque quando eu estava tendo... Porque aí eu como igual bicho. Comia, né? Quando eu tinha essa compulsão. Não era assim. Era assim, ó. Tem um filme eu esqueci o nome do filme da Princesa Diana. É um dos filmes que eles fizeram. E tem uma cena dela dentro da pantry do castelo, e ela tem um binge, só que ela vomitava, né? Ela tinha compulsão alimentar de vomitar, acho que é bulimia, anorexia. E ela come bem assim, exatamente quem tem binge, quem tem compulsão alimentar, que come. Meia hora, 1 hora tem uma grande quantidade. Por que eu tô falando isso? Mulheres, vocês que estão cheios de pratinhos carregando, tá? Muitos pratinhos carregando, sempre assim, medo de dizer não, medo de olhar para suas necessidades, para o seu tempo, para sua cabeça, medo de descansar, medo de realmente decepcionar alguém. E aí você vai pegando, e de repente você sente a vontade de comer um chocolate. E desse um chocolate você acaba comendo o chocolate inteiro. Muito cuidado, porque eu comecei assim, até no momento que eu disparou o meu corpo uma compulsão. Ou seja, algumas mulheres vão para pornografia, mulheres em pornografia por causa disso, outras mulheres vão pro álcool, né? E outras vão pra comida em geral. Tem vários que o cérebro, o nosso cérebro, ele precisa se defender. Então, quando ele fala bem assim, esse corpo não aguenta mais. Eu não aguentava mais. O que eu preciso? Então, eu preciso de alguma coisa. Droga, álcool, pornografia, comida. E a comida a gente está falando do açúcar, que é um dos maiores vícios, né? Mas o binge, quando você entra no binge, independente de açúcar, eu posso comer qualquer coisa, até comida no lixo, se tem uma crise, é o que vem para saciar a boca, que você sentir aquela tranquilidade. Então, olha só, aí eu lidei com essa compulsão alimentar por 2 anos. Uau. Toda vez que eu me sentia cansada, toda vez que eu me sentia sobrecarregada, ou triste que eu não dava conta, ou toda vez que eu frustrava alguém porque a pessoa queria algo de mim, eu não conseguia entregar, o meu corpo não conseguia entregar, eu corria pra comida, de chegar a comprar comida, comer escondido, comer debaixo da cama, comer no closet, porque você fica com tanta vergonha de comer na frente das pessoas, a forma. E aí eu falei assim, isso tá errado, Deus, o que tá acontecendo comigo? Sim. E por aí começou o meu autoconhecimento e chegou
aonde chegou plenamente mais. Uau, que legal. E você se arrependia depois disso tudo? Sim, a culpa. Né? Vinha a culpa. A culpa. Veio uma culpa tão, assim, principalmente que a gente tem o temor do Senhor e a gente entende também que o nosso corpo, ele é templo. Ele é templo, meu corpo é templo do Espírito Santo. É um órgão, ele precisa ser cuidado. E toda vez que eu comia excessivamente, é como se fosse uma injeção de droga, porque geralmente eram níveis muito grandes de açúcar. Aí o meu córtex pré-frontal ficava o quê? Sem tomada de decisão. Então eu ficava assim meio bobona, literalmente, né? Porque tanta ingestão de comida que você não consegue. E eu nunca deixei vomitar, que eu tinha muito medo de ser essas neuróticas de vomitar e ter coisa. Então eu não vomitei, Deus é testemunha. Olha, uma vez só que tava passando tão mal, que eu falei assim, como que eu vou descarregar isso? E aí eu tentei, eu falei assim, não, Deus, não me deixa, eu já tô tão perdida, não me deixa. Mas eu me flagelizava ainda, me culpando ainda mais. Aí eu chorava e me sentia indigna de tudo na vida. Tipo, o que eu tô fazendo comigo? Foi uma jornada muito triste e eu não sabia que isso era normal. Eu levei 9 meses pra contar pro meu marido, ou seja, foram 9 meses comendo escondido, foram 9 meses esperando ele dormir pra pegar comida na cozinha, levar pro banheiro e comer, porque eu tinha medo dele ver. Até um dia que eu falei assim, existe uma coisa errada em mim, existe uma coisa errada, e eu não sabia. E aí eu contei pra ele e ele não entendia no começo. E aí ele foi entendendo e nós buscamos ajuda e eu descobri que muitas mulheres passam por isso. Sim. E eu pensava assim, geralmente algumas falam assim, não, a gente fala que é só comer um chocolate, mas não, é uma compulsão. E é horrível. E você começou a notar, Leila, tipo, o seu peso, alguma coisa? Sim, nessa jornada. A verdade é que eu já vivia na pandemia eu também consegui dar uma emagrecida, porque aí eu tinha problema de glúten, olha, isso não tem glúten, né? E sim, o peso interfere, né? Sim. O peso interfere, porque você vai comendo. Por um outro lado, eu sempre gostei muito de atividade física, eu amo atividade física, né? Só que aí também eu comecei a ver que quando as compulsões começaram, que eu comecei a engordar, aí eu comecei a cuidar mais nesse sentido da atividade física. Porém, Raquel, sempre fui boa em trabalhar o meu peso, né? Trabalhar. Só que não é sobre o peso. Claro que algumas mulheres já não conseguem ter esse ânimo de correr atrás de atividade física. Eu já gostava um pouco de atividade física. E elas entram na obesidade. A minha questão foi que pior pra mim foi a tristeza de fazer o que eu fazia, a forma que eu comia incompulsivamente. Eu queria parar, mas eu não conseguia. E eu me acalmava com tanto de comida e a barriga cheia, mas eu me acalmava. Entendeu? E eu falava, Deus, tá errado, não pode ser isso. Esse corpo pertence ao Senhor, tá errado. E também a forma de como comia, como animal, e comer escondido. Entendeu? Sim. Comer escondido, não sentir que para. Então é muito triste isso. E aí eu costumo dizer que burnout, hoje eu defino burnout, nesses dias me perguntaram, fizeram também uma entrevista e falaram assim, Leila, o que você define o burnout? Eu defino como a ausência de identidade, porque se nós mulheres, ou você homem que está assistindo, se você tem essa tendência de fazer, tá sempre muito ocupado, equilibrando tudo e colocando mais, e ter medo de dizer não, essa culpa é porque você ainda não conhece você mesmo, sabe? Você precisa ir a fundo. E quando eu entrei em burnout, eu precisei olhar quem sou eu? Por que eu preciso ter que dizer sim pra todo mundo? Até mesmo pro meu marido. Por que eu não posso dizer não? Qual que é o problema de desagradar? Qual que é o problema de olhar pra mim? Né? E ver como que foi. Então, ter que entender quem era eu, ver o meu gene, tipo, minha genética. Deus, o Senhor me criou com um propósito, então me ensina. Deixa eu ver esse grande amor que o Senhor tem pra mim, pra que eu venha me encher do Senhor, para poder saber escolher as coisas, né? E dizer tudo bem, sabe? Eu não posso, agora não. Esse momento é meu, esse momento eu preciso cuidar de mim para ser uma melhor esposa, para ser uma melhor membro familiar, uma melhor amiga, uma melhor profissional. E é porque chegou uma hora que literalmente eu não consegui levantar da cama. Né? Eu não consegui levantar da cama. Eu entrei. Teve um dia que eu realmente não consegui levantar da cama. O corpo, ele para e a mente para no burnout. Porque você esvazia. Como se esse copo que tá cheio de chá,
ele tirasse todo o chá, como a gente vai se entregando, vai fazendo, e literalmente você não tem nada. E é tão triste que eu entrei num pânico tão grande que eu não lembrei o nome, cheguei a não lembrar o nome da minha sogra, cheguei a não lembrar o nome do meu marido, eu já não cheguei a lembrar aonde que eu morava, né? Eu me lembro que teve um dia que eu acordei, eu falei bem assim, aonde eu estou? E que lugar é esse? Aí eu até pensei, será que eu tô com amnésia, Alzheimer, né? Mas aí eu fui pensando, não, essa é minha casa. De não saber o nome, isso aqui. É um microfone. Tipo, horrível. Uau. E ver isso tudo assim acontecendo com você. E quando você chegou a olhar para si, você se deparou assim, meio que se decepcionou quando você olhou para si mesma? Sim. Para quem era a Leila de verdade, para os seus pecados, por que eu não consigo dizer não? Olha, é muito triste, porque quando uma pessoa ela chega no burnout, primeiro que ele tira a empatia. Quando você que ama, a gente faz, as intenções são boas. Né? A gente equilibra vários pratinhos de sim para todo mundo, porque as nossas intenções são boas. Sim. A gente não quer ferir as pessoas, a gente quer fazer as coisas para as pessoas porque nós amamos. Então o burnout é uma coisa muito triste que acontece, é que a gente perde o amor pelo próximo. É muito triste isso. Sabe que é você Começa a dizer não para todos. Primeiro que você disse não, mas assim, você não compadece. Sabe aquela pessoa que conta a história, que você sofre? Hoje eu recebi uma história tão triste, a minha mãe contou, de uma menina que eu conheci há, sei lá, 17 anos atrás. A minha mãe contou o que ela tá passando, eu comecei a chorar, não consegui responder a minha mãe. No burnout. Você não chorar. Eu ia falar assim, ok, acontece com todo mundo. Então a gente perde. Cuidado, gente. Cuidado com aquilo que você mais faz. E é outra coisa, a gente tem empatia por aquilo que você fazia, você começa a odiar. O burnout ele está muito relacionado com profissões, né? E profissões, o ministério, quem é de áreas ministeriais, eclesiásticas, é recomendado, né? É o principal, ele está no topo. Quem está em ministérios, coisas relacionadas, né, com igreja, ele é o topo primeiro, depois vem a área da saúde, segurança, tudo em relações humanas. Então, tudo que você faz, professores, tudo que você faz quando você tem um burnout, você tem o esgotamento daquela atividade. Por exemplo, o meu topo do burnout foi a entrega ministerial, de eu cuidar daquelas mulheres, né? E existiu o cansaço. Depois, o que veio pra mim? Eu tive uma repugnância da igreja. Tipo assim, eu não queria olhar pra igreja. Sim. Eu vi um pastor, meu Deus do céu, eu vi misericórdia. E aí, tipo assim, os casos que as pessoas me traziam das depressões, das dores dela, quando eu ouvia, tipo assim, completamente empático. É uma coisa, pra mim foi a pior coisa. E olhar pra essa Leila que amava, pra essa Leila que se doava, pra essa Leila que se entregava, e ver essa Leila hoje vazia, sem sensibilidade nenhuma, dor, aí foi quando eu me assustei. Eu me assustava com não lembrar e tal, mas quando eu comecei a não amar as causas dos outros, inclusive do meu próprio marido, sabe, não que eu deixei de amar ele, mas ele vinha trazer as dificuldades que ele estava tendo, empatia. Eu falei assim, Deus, tem algo de errado aqui, o Senhor precisa cuidar de mim. E aí foi onde que eu fui começando a falar, ok, então se diz que eu estou vazia, então você vem e me enche, mas me enche da forma certa. Porque a gente vive no papel da religiosidade, fazer na igreja, fazer pro reino, fazer para isso. Você não se conhece. Quando você se conhece, que você se ama, que você tá ajudando, você vai saber que quando você dizer não, e a pessoa pode ficar chateada, você fala, não, mas eu amo aquela pessoa e ela vai entender que eu amo e eu só não posso fazer isso agora. Entendeu? Você acha que quando isso acontece do dizer não, tá ligado um pouco à aceitação? Com certeza. E a aceitação você vem pra sua identidade também. Isso. Entendeu? A gente não... É uma carência. Mas você nunca se percebeu uma pessoa carente, né? Não, nunca me percebi uma pessoa carente. Mas eu acredito, Raquel, que todos nós temos uma necessidade de sermos amados, de sermos ouvidos, de sermos aceitos, né?
E quando isso ela não está em Deus, e olha que eu estava na igreja. Mas é aquele ponto mas que eu você estava falou na da religiosidade. Entendeu? Porque quando a gente começa a viver esse momento da autoconhecimento, a gente começa a descobrir primeiramente o quanto somos aceitas por Ele. O quanto somos amadas por Ele, o quanto ele nos amou. Aí você começa, falando um pouco também sobre mim, assim, você começa a olhar para a sua história, para a sua vida, tudo que Deus já fez, tudo que Deus já, fez por você, pela sua vida. A cruz já diz tudo, né? Yes. Mas só de olhar para a cruz já era para dizer tudo, né? Mas a gente gosta de buscar mais coisas, né? Aí a gente começa a olhar para a nossa história, para o nosso casamento, para as coisas que o Senhor vai fazendo, vai nos dando. E aí a gente começa a ver como que Deus me ama. Né? E aí você começa a perceber, eu não preciso ser aceita por ninguém mais ao meu redor, porque eu já sou aceita por Ele, né? Lógico que a gente não vai entrar agora ninguém precisa me aceitar, mas você se sente, aquele vazio é preenchido, né? Então você começa a viver plenamente mais em Deus, porque é isso que Ele quer, né? E a gente começa a entender que a gente não precisa abraçar tudo, e que a gente não precisa ajudar todo mundo, e que tem um limite de ajudar, tem um limite de se entregar, entende? E eu me lembro que uma noite eu estava assim, sem dormir, que acabei ficando sem dormir muitas noites, e eu via uma mão escrevendo na parede do meu quarto assim, abide, que é permaneça, né? Mantém, que é João 15. E aí o Senhor falava assim: filha, eu só quero que você permaneça em mim. Venha para mim, que o meu jugo ele é suave, sabe? O meu fardo ele é leve. Para de carregar um fardo que eu nunca te dei, sabe? Eu falei assim: Deus, eu fui pedindo para Ele quais são os fardos que eu estava carregando. Né? Aí Ele foi revelando a identidade dele, né? De quem Ele me fez. Eu literalmente peguei um papel e fui falando como é que eu sou. Eu fui colocando ali a Leila, as minhas características, e vendo, e foi assim uma jornada de 1 ano realmente no Senhor, e buscando conhecer essa obra-prima maravilhosa que Ele fez, que é chamada Leila. É isso, tá bom? É verdade. Linda e maravilhosa, simpática, educada, né, Léo? E a gente tem que entender isso, que o Senhor nos fez com propósito, e a gente tem que tirar essa dor de querer estar no papel de Deus. E ser aceito pelo outro, né? E tipo, eu acho que aí depois a gente começa a entender que, tipo assim, eu tenho uma parte, o Espírito Santo tem a dele. E eu acredito que a gente quer, nesses momentos que a gente, né, passou por essas coisas, a gente vê assim, eu queria fazer o papel do Espírito Santo. Sim. Né? Tipo, e hoje a gente entende, não, esse é meu. Até que eu vou e eu falo, Espírito Santo, que é o Senhor. Se eu não fizer, vai ficar sem fazer. Exatamente. Mas, e quando começou, assim, quando nasceu mesmo, plenamente mais, assim, que legal. Né, teve esse burnout e tudo. Sim. Que desafio, né? Foi muito desafiador. Isso durou 2 anos, você falou. Olha, foram 2 anos. Uau. 2 anos. Então, o ano passado, eu ainda estava já saindo. No começo do ano, eu ainda estava struggling com a questão da compulsão alimentar. Já tinha diminuído bastante, já estava bem recuperada, descansada. O burnout, você não descansa em um mês. E é muita coisa. E o burnout é uma coisa assim, ó. Quando você tá no seu máximo do seu burnout mesmo, se você falar bem assim, Leila, coloca isso daqui aqui pra mim. Gente, isso aqui, sem mentira. Uma pessoa que tá com burnout, ela não vai conseguir processar. Eram coisas tão básicas que o meu marido me dava pra fazer. Então, uma pessoa que ela realmente entrou em crise, né, desse estresse crônico, ela precisa ser retirada. Você não pode lidar com essa pessoa como você lida numa vida normal. Qualquer problema que você vai trazer para essa pessoa tudo é demais. Então você pode levar, não, é cansativo pegar isso daqui e colocar aqui. Olha que mal. E aí eu desenvolvi a compulsão alimentar. E compulsão alimentar é um vício da comida, é o vício de comer.
E aí eu fui pro Brasil e eu fiz uma ressonância, né? E ali muitos neurônios tinham sido queimados. E eu perguntei, doutor, e aí como é que a gente faz pra recuperar, né? Sim, então, até hoje que a gente tem estudado, não recupera. Mas talvez daqui 5 anos, novos neurônios vão indo nascendo, você tem que cuidar. Você tem que cuidar do estresse, tem que cuidar da sua rotina, do dia a dia. Você tem que cuidar disso e tal, pra recuperar. E eu falei assim, gente, é um negócio real, porque a minha cabeça estava com uma drogada de 12 anos, que eu usava drogas. Eu, como assim? Eu nunca usei drogas e eu tenho um cérebro de uma drogada? Não. De tanto desgaste neural que aconteceu. Então, aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre neurologia, neurociências, e fui estudando e fui me apaixonando. E quando eu comecei a estudar neurociências, eu comecei a encontrar Deus. Tem uma coisa no nosso neurônio, prestem atenção, que toda vez que nós dormimos bem, né, que você dorme bem, quando você acorda, neurologicamente, nascem novos neurôniozinhos. E esses neurôniozinhos, eles nascem com potência de vida. Eles nascem assim, vamos viver, sabe, com capacidade alta de intelecto, com capacidade alta para ativar lá os hormônios do humor. Muita coisa legal acontece quando você dorme bem e acorda com esses novos neurônios. E a Bíblia diz que a alegria dura uma noite, o choro dura a noite, a alegria vem ao amanhecer. E tem outro também sobre amanhã, esqueci agora. As misericórdias. Os misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Olha só que coisa mais linda. Então, uma noite bem dormida gera em você vida nova, gera em você capacidade, sabe, intelectual mais aguçada, gera em você emoções, sabe, assim, você acorda, Deus já te colocou de manhã, acorda com um botãozinho assim, vamos ser felizes, vamos conquistar, vamos fazer. Olha que lindo esse Deus. Então, eu comecei a estudar neurociência e fui trazendo para a Bíblia. E aí eu fui vendo que a Bíblia te dá um padrão de estilo de vida. Por isso que eu falei assim, Deus, eu preciso ajudar pessoas para não ter aquela vida louca que eu tinha, que acordava, já mal fazia o devocional, já vai trabalhando e conversa com o outro e faz uma coisa no final de semana e não descansa e não cuida do corpo. Sabe, gente, o cuidar é maravilhoso. O resultado que você tem quando você faz uma atividade física é na estética, mas o resultado que isso gera na sua saúde física, pulmonar e tal, e na sua saúde mental e na sua saúde emocional é fantástico, sabe? Então, eu comecei a perceber, estudando neurociência, estudando a Bíblia, eu falo, uau! Deus já nos deu um estilo de vida fantástico, por que a gente não vive? E eu pensei, meu Deus, me perdoa. Eu comecei a pedir perdão para Deus por não ter por não cuidar do meu sono, por não cuidar do que eu como. A gente se preocupa muito com a mesa posta, mas a gente não se preocupa com o que a gente coloca no prato. Uau. Sabe, a gente se preocupa muito em doar e amar os outros, mas a gente não se preocupa em amar nós, porque ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a tua capacidade, inteligência, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O burnout é quando você acaba. Eu não tinha mais nada para entregar para os outros. Por quê? Porque eu não cuidei de mim. Esse versículo é muito real, gente. Você só ama alguém, você só entrega aquilo que você tem. Entendeu? Então você precisa, antes de você quiser fazer um agrado, um almoço para uma pessoa que você tanto ama, faz um almoço para você. Sabe? Antes de você ter um tempo de qualidade com alguém que você ama, tem um tempo de qualidade com você. Então a gente precisa olhar isso. Existe um outro extremo, que as pessoas estão pensando muito egoísmo, né? Mas na palavra de Deus a gente encontra esse equilíbrio. É verdade. E você falando sobre uma mesa posse, o que você coloca sobre a mesa, isso é uma verdade, né? Porque também hoje se fala muito, né? É importante também. É importante. Mas é aquilo, né? Ou vai muito para um extremo, ou né, para um lado ou para o outro, né? E o que é interessante, eu acho que quando você começou a estudar a palavra, eu acho que nós vivemos muito uma religiosidade, mas não vivemos uma profundidade na palavra de Deus, sabe? De conhecer o Deus, o Criador, né? Quem Ele me criou para ser, quem eu sou nele, quem Ele, né, deseja que eu seja, né? Todos nós sabemos que Ele quer que sejamos parecidos com Ele. Mas como que é ser parecido com o Senhor, né? Como que é ser parecido com esse Jesus? Então,
o segredo é aquilo que você falou, quando você começou a colocar os dois juntos, não foi uma coisa só. Sim. Né? Não foi só a neurociência, quer dizer, você começou na neuro, mas você viu... Quando eu estudei a neurociência, eu já tinha uma base bíblica legal. E você começou a ver Deus. Eu me lembro que um dia na escola, eu falei pro professor bem assim, professor, can I praise a hallelujah? Tipo, eu posso falar um aleluia? Ele, o quê? Eu falei assim, aleluia! Porque eu falei assim, gente, a ciência bow down pra Bíblia, a ciência se curva perante a Bíblia. Como Deus nos criou. Se a gente for estudar a biologia, a neurociência, a nossa mente, como ela é feita, é impossível não ver Deus. E se a gente for ver o funcionamento adequado da mente, sabe esse positivismo que as pessoas... Gente, se a gente for olhar, a nossa mente, ela funciona saudavelmente quando a gente, o quê? Tudo aquilo que for bom, puro, agradável, se há alguma virtude, se há algo bom, nisso pensais. Quando nós substituímos os pensamentos negativos, o pensamento de dor, o pensamento de que não vai dar certo, o pensamento mal, por pensamentos bons. Eu sei os planos que tem a seu respeito, planos de paz, e não de causar dano. Assim diz o Senhor, quando nós substituímos neurologicamente, o pensamento mal, ele faz assim, ó, os neurônios, uma confusão, ele fica todo entrelaçado, gera desordem. Quando você substitui, fala assim, não, eu não tô tendo muita clareza, mas eu sei os planos que Deus tem a meu respeito, então eu vou mudar, mesmo não entendendo o que está acontecendo, eu vou dizer que o meu Deus vai conseguir, e que vai dar certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Aí o que acontece? Tudo isso aqui que está na nossa mente, no nosso cérebro, ela começa a ter uma ordem neurologicamente. Uau! É fantástico! Né? É igual também uma coisa que eu tenho tentado praticar quando eu vou dormir muito tarde, que é uma coisa que eu tenho buscado, ir pra cama não tão tarde, que eu tenho um desafio de dormir tarde e acordo muito cedo. É o último pensamento que você tem, diz a ciência, né? Que vai ser o primeiro pensamento que você vai ter no outro dia. Então, tipo assim, quando eu já vou dormir tarde, aí eu fico treinando na minha mente. Nossa, eu já vou acordar cansado e não sei o quê. No outro dia eu acordo cansado e tal. Aí eu tenho praticado. Nossa, olha, eu tenho 5 horas pra dormir. Que bom, vou descansar. Às vezes funciona. Raquel, é muito interessante o que você disse. Porque Deus não nos criou pra gente dormir com melatonina. E Deus não nos criou, gente, acredite, Ele não nos criou pra gente acordar com um despertador. E o que a maioria de nós fazemos? Pra dormir, vamos tomar um remedinho, vamos tomar até um chazinho, a gente gosta de tomar, né? Um melatonina. A melatonina virou uma coisa. E vamos acordar o quê? Com um despertador. Nós somos capazes de programar a nossa mente para irmos dormir no horário exato e acordarmos sem despertador. Só um pouquinho. Eu hoje acordo. Você tem que acordar 4, 5, 6, 7 horas da manhã. Eu programo a minha mente. Não tem despertador lá em casa. Uau. Não tem despertador lá em casa. Eu fui até esses dias para um evento. Que vai acontecer o evento das Mulheres Plenamente Mais. Posso dar esse recado? Claro, com certeza. Mulheres Plenamente Mais. Vai estar acontecendo. Mulheres Plenamente Mais. Vai estar acontecendo dia 4 de novembro. É um almoço muito especial ali no Spinella de Peabody. Nós vamos falar sobre essa mulher que equilibra todos os pratinhos. E lá a gente vai falar um pouquinho sobre essa mulher, conceitos também neurológicos, né, que pode estar ajudando a mulher. Então, voltando aqui para o nosso... eu já me perdi. Para o nosso assunto. Hoje eu consigo acordar. Fui num evento no Sul, que inclusive a dona Linda, ela, minha mentora, estará no nosso evento Plenamente Mais. E as mulheres ficaram fascinadas, porque nós fomos dormir muito tarde. Eu não gosto de dormir tarde. O primeiro dia foi a abertura. E tínhamos que acordar muito cedo, que a gente ia fazer uma caminhada na praia. Eu falei assim, deixei o meu celular embaixo. Eu falei, Leila, o seu celular, porque você precisa acordar de manhã pra... Eu falei assim, não, eu vou acordar. E eu acordei. Então, assim, é uma programação mental que a gente tem que fazer. Mas para isso nós temos que estar descansadas, né? Temos que estar descansados, mas é maravilhoso isso. É verdade, gente. E o Plenamente Mais tá cheio de convidadas também especial. Sim. Gente, eu tô muito assim... Eu já vou garantir o meu ingresso, porque
pode acontecer de ficar sem, né? Sim, eu tô triste que eu não te conhecia antes, gente. Imagina ter você lá. Vai ter mais. Vamos ter mais. Vai ter mais e vamos estar juntos, porque agora temos uma conexão, né? Sim. E Deus faz essas conexões gostosas aí conosco. E que bom te conhecer. Nossa. Obrigada, Raquel. História maravilhosa. Você é muito gostoso de te ouvir. Ai. Eu tenho certeza que quem tá em casa, com certeza vai concordar comigo. Como é gostoso te ouvir. Obrigada. E falei muito, gente. Não, falou muito. Sorry. Falei, né, Léo? Foi top. Foi sensacional. Que legal. E só pra concluir, era pra eu ter falado antes, mas o filme que você falou é The Crown. The Crown é a série. Eles fizeram um filme com... Eu esqueci o nome da atriz. Mas é extraído também do The Crown, mas não... Spice. Ok. Space. Eu esqueci. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, parece que falou que tinha alguma cena relacionada a isso também. Também no The Crown, ela tem... Porque foi a história da princesa Diana, né? Que às vezes tem alguém vivendo isso e acha que talvez possa ser normal, algo assim, então fica aí o alerta pro pessoal. Mal, verdade. E também um alerta para as mulheres, né, já que a gente tá falando de mulheres, para você, mulher, que quando tá estressada, quando tá nervosa, quando tá triste, corre pro chocolate ou pra comida, toma muito cuidado, porque o seu cérebro, ele está fazendo um caminho neural dizendo, não dou conta, tô estressada, não tô aguentando, um docinho, ou vamos comer um pouquinho a mais, porque se você um dia chegar em um estresse crônico, né, ou numa depressão, ou em alguma dessas doenças, século ansiedade, a possibilidade de você ter uma compulsão alimentar referente a isso, a comida, uma compulsão referente ao alimento é muito grande. E é triste. E a gente vê muitas mulheres obesas hoje, porque no meu caso, claro que eu engordei, né? Eu cheguei, mas por eu amar a atividade física e aprendi a amar a atividade física, né? Eu consegui equilibrar isso aí. Mas se eu não tivesse feito atividade física, com certeza a obesidade, ela bateria a minha porta. Mas você já gostava ou aconteceu nesse período? Eu sempre gostei de atividade física, mais de esporte, balé, eu fui bailarina, dança, então, assim, depois... Você teve uma vida já de quando a compulsão veio, eu bati na porta da academia. Sim. Né? Aí eu fui realmente correr, musculação, porque a dança em si, ela já não sustentava. Era uma quantidade calórica muito grande para que eu fazia muito pequena. Então, eu tive aí esse trabalho nessa área. Sim. Leila, eu queria que você... Eu sei que você já deixou várias mensagens aí para as mulheres, mas uma mulher que está aí talvez passando por esse período, o que você poderia deixar mais de um alerta para ela, um conselho, talvez está passando por essa mesma situação ou situação diferente, né? Deixa eu só... Posso pegar uma palavra aqui? Pode, com certeza. Enquanto isso, gente, ó, vou falar da Dani novamente, enquanto você que não segue a Dani, segue a Dani. Você que ainda não conhece o pão de queijo da Dani, que eu acho que você com certeza já conhece. Então, segue ela lá também e encomende o pão de queijo dela, tá bom? Também você segue o Plenamente Mais. Ela também tem um canal no YouTube. Ela sempre está fazendo todas as quintas, né? Você faz live, Leila? Todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras. A gente fala sobre comportamento humano, vida com Deus. Live da semana passada foi sobre como lidar com pessoas difíceis. Eu vi aquele título. E eu tenho que ver. Eu não vi ainda porque... Eu já fui uma pessoa muito difícil. Não acredito. Sim, eu já fui uma pessoa muito difícil de lidar. Vocês acreditam, gente? Deus está trabalhando aqui. Deus está trabalhando nisso ainda, amiga. Uau! Não. Sim. O Léo não fala não, Léo, senão ele vai falar. Mas eu já fui uma pessoa muito difícil. Já fui uma pessoa, realmente. Quando eu vi aquela live lá, falei, eu tenho que ver. Muito bom o título. Eu falei, gente, quando eu vi, eu falei, deixa eu ver pra Deus tratar mais. Como lidar com pessoas difíceis foi a live semana passada. E a live da semana, quinta-feira, nós vamos falar sobre a neurociência dos vícios. Né? Então, como os vícios são formados na nossa mente, que se você, às vezes, você pode assim, eu não sou viciado em nada. Será que não?
ou se não tomar cuidado, né? Então vai ser uma aula praticamente muito legal poder passar pro pessoal que eu tenho aprendido. E você hoje estuda neurociência? Sim, estou estudando neurociência, mas é realmente como repertório, né? Não é uma coisa que eu quero me aprofundar, é repertório para ajudar mais pessoas a se entender, porque como eu vi Deus na neurociência, então eu quero muito ainda poder trazer um conteúdo um dia entre a neurociência e a Bíblia, né, para ajudar a gente no nosso estilo de vida. E lá no meu Instagram eu falo muito sobre o poder do todo dia, sabe? O poder, tudo acontece no hoje, gente. Tudo acontece no seu dia a dia, sabe? Você quer ganhar dinheiro? Se não trabalhar no seu dia a dia, você não vai ganhar. Entendeu? Você quer ter um relacionamento com Deus, se você não trabalhar no seu dia a dia, não vai dar. Se eu quero ter um relacionamento com você, se eu não trabalhar no dia a dia, sabe, de me aproximar, não vai acontecer. Quer ter um corpo saudável, se você não trabalhar no dia a dia do que você está comendo, ou atividade física, não vai acontecer. Então eu acredito muito no poder do dia a dia, e o nosso cérebro, ele trabalha conosco no dia a dia, não são nas pequenas coisas. Então vamos começar a trabalhar no dia a dia para a nossa conexão. Vamos começar? Vamos lá no WhatsApp? Eu sou difícil do WhatsApp, mas eu vou... Não, foi bem. Foi boa, né? Nossa, demais. Então Deus já trabalhou. Eu estou trabalhando. Olha, eu quero deixar uma palavra, então, para você, mulher, que está aí equilibrando todos os pratinhos. Parabéns. Sabe, você vai dar conta. Você vai dar conta de equilibrar esses pratinhos. Porém, o Senhor te fez com uma força, uma capacidade intelectual, emocional e espiritual, que muitas vezes você quer andar um pouquinho a mais. Então eu quero deixar para você essa palavra que diz o seguinte: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, e com toda a sua capacidade intelectual. Ama também o teu próximo. Aqui essa palavra tão linda no Evangelho de Lucas diz: mulher, ame a Deus, né, com o seu corpo, com as suas emoções e com o teu espírito. Você não pode entregar algo a alguém, primeiramente a Deus, né, e as pessoas, se você não tiver isso em ti. Então busque no Senhor esse autocuidado, encha-se do Espírito Santo, né, e encher do Espírito Santo é cuidar de você, cuide das suas emoções, né, cuide do seu estresse, cuide do seu corpo, né? Cuide da sua aparência. Você precisa ter ordem, você precisa se olhar no espelho, não se arrumar apenas para ir no evento, para ir na igreja, não, mas que você, quando acordar, você coloque ordem na sua casa externa, né? Ordem no seu espírito, renova o seu espírito com a oração. A gente não começa as nossas manhãs com oração, com a leitura da palavra de Deus? Então você vai no banheiro, lava o seu rosto, coloca ordem nesse seu cabelo, passa um blushzinho, um batonzinho no seu rosto, sabe? Olhe, declare que esse dia vai ser bênção na sua vida, ou seja, as suas emoções, já declare que o seu dia vai ser abençoado, que você, mãe, vai ser uma mãe que vai edificar a sua casa, uma esposa que vai amar e honrar o seu marido, uma amiga presente, mas uma mulher que vai ser presente para si em Deus, tá bom? Ame o Senhor seu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu intelecto. Essa é a mensagem que eu quero deixar para as mulheres. E essa mensagem que a gente vai falar no Plenamente Mais. Porque eu não quero que as mulheres caiam no que eu fiz. Eu perdi 2 anos da minha vida. 2 anos da minha vida. Eu perdi de amar, de ajudar, de crescer. Perdida mesmo nas minhas emoções. Então é isso. Então se sinta assim, porque Deus faz essas coisas para que assim você possa ajudar outras, e nada melhor do que ter a própria experiência. Foi dolorosa, desafiadora, mas hoje você se levanta como essa mulher. E sabe o que me admira tanto em você? Que você, logo quando você entendeu, entrou nesse tratado, Senhor, você não quis esperar. Fala, não, eu quero ajudar outras mulheres. Então aquela Leila renasceu de uma forma saudável agora. De cuidar dela primeiramente, olhar para ela, e agora eu quero ajudar outras. Mas primeiramente olhando para mim, para as minhas necessidades, o tempo que eu tenho que parar, os nãos que eu preciso dizer. Sim. E nada melhor quando a gente falar da nossa própria experiência, né?
as pessoas se conectam mais. Uau. Nós vamos ficando por aqui, Leila. Obrigada, eu amei. Eu também, eu não queria parar. É muito gostoso de te ouvir. Quero ter você lá no Plenamente Mais. Qualquer dia. A gente não tem podcast, mas no YouTube. Vamos. Né? Vamos fazer um vídeo no YouTube? O que vocês acham? Vamos. Deixa nos comentários, né, Sim, Raquel? verdade. Deixa nos comentários se vocês querem. Mas eu vou estar lá no evento também. Você vai no evento? Claro. Eu já vou garantir meu ingresso logo depois pra não ocorrer de ficar sem. Muito obrigada. Muito Vai ser um obrigada. prazer. Vai Vamos ser. juntas. Obrigada pelo seu espaço. Obrigada a todos vocês que assistiram a gente aqui. E que legal esse conteúdo, que esse espaço que você está trazendo conhecimento para as pessoas, informação de valor. Por isso que nós trazemos pessoas assim, mais inteligentes do que nós. Não, estamos aí juntas. Beijo pra vocês, vão ficando por aqui.